Olá, boa tarde a todos. Bom início de noite. Hoje nós estamos aqui, né, com o Dr. Tiago, médico intensivista do Hospital Albert Sabin, e a doutora Sinara, médica intensivista e paliativista também do Hospital Albert Sabin. É com satisfação que o curso de enfermagem do Centro Universitário Maurício de Nassau os recebe nesse momento importante de discussão, né, durante a programação científica do Meeting de Epidermólise Bulhosa. Portanto, sejam bem-vindos à nossa casa. Obrigada. Fiquem à vontade. Muito obrigado. E hoje nós estamos aqui para conversar um pouco sobre as informações, né? Principalmente voltadas aí para o acompanhamento dessas crianças que estão aí em fase, né, final de vida. Começar pela doutora Sinara, né, médica intensivista paliativista. Doutora, diante de todas as dificuldades que a gente sabe, né, com relação à assistência a essas crianças, na sua prática, o que lhe chama mais atenção em relação a essas questões de fim de vida? Olha, eu vou querer até te pontuar uma coisa. Dentro da epidermólise bulhosa, a gente vai ter uma variável grande das possibilidades de cuidar dessas crianças. Então, eu vou ter desde uma criança com manejo desses sintomas no início, e aí eu vou estar conhecendo essa criança, eu vou estar traçando estratégias de cuidado, a ter momentos de intercorrências, onde ela vai internar, e vai ter momentos onde a doença vai progredir e eu vou ter um momento de final de vida. Então, a gente vai estar agora falando desse momento de final de vida. Por que eu estou querendo te pontuar isso? Porque quando a gente fala do cuidado paliativo, a gente tem esse grande movimento de pular para essa etapa final de vida, né? A gente conhece mais a paliação nesse momento, mas a gente não se resume só a esse momento. Então, eu faço esse parênteses para que a gente se eduque nesse sentido mesmo, sabe? Eu acho que o grande papel da gente que gosta, a gente é paliativista mesmo, né? A gente está aqui para tentar sempre estar reforçando que a gente está nessa trajetória, mas também no fim de vida, mas durante todo o caminho, né? Então, dentro da EB, né, cuidar desse fim de vida, particularmente eu, Sinara, profissional que trabalho na terapia intensiva, que trabalho no cuidado desse perfil de paciente, eu te digo que, para mim, o pior é o manejo da dor. Para mim, assim, eu tive experiências poucas, porque é uma condição rara. A gente não por mais que eu esteja atuando dentro de um centro de referência do nosso estado, eu tive contato com poucas crianças. Mas as crianças que eu tive contato e que eu, durante o manejo, eu percebi que eu estava diante de uma condição refratária, de que eu não ia conseguir reverter aquele quadro agudo e de que aquela criança ia progredir para o fim de vida. Acolher o sofrimento do medo, do luto da mãe, do luto da criança, isso a gente tem diversas habilidades para cuidar. Manejar a dor, a gente tem um arsenal farmacológico ali que é possível e disponível. Mas manejar a dor durante o preparo do banho, eu tenho que te falar assim que eu, Sinara, intensivista, eu não tive o preparo que eu gostaria de ter tido para ter vivido aquela experiência. Então, para mim, como profissional, foi uma das situações mais difíceis que eu já vivi na minha vida. Tanto que hoje, no fechamento da mesa da gente, uma das profissionais falou que teve um banho de uma criança com uma nova tecnologia, que é italiana, que a criança sai do banho sem sentir dor e dá tchau. Aí, meu Deus, eu quero ver isso. Como profissional e pessoa. Tipo, eu preciso ver uma criança aceitando o banho. Eu estou precisando disso. Hoje mesmo, assim, sabe? Eu acho que desabafando, agora entrei na terapia. Vala, meu Deus, né, Thiago? Então, assim, porque, de fato, eu acho que a gente, como intensivista ou paliativista, a gente lida com esse perfil de criança em contextos, às vezes, de experiências bem negativas. Então, às vezes a gente tem uns marcos bem negativos do cuidado, sabe? De ver muito sofrimento físico. Então, a EB, para mim, hoje, ela me maltrata particularmente, sabe? Então, assim, eu tenho experiências bem difíceis da dor. De ver assim, nossa, eu tenho tanta coisa possível de ser feita, mas é muito difícil. Porque a dor, e aí eu queria até que você pontuasse, Thiago, porque o Thiago maneja muito isso, a dor é muito mais do que a lesão mecânica na pele.
Então, quando a criança sabe que ela está indo para o banho, isso já vem. E aí ela já vem num sofrimento que vai muito mais do que ela saber que ela vai ter que trocar o curativo, sabe? Então, para mim, como profissional, o preparo para o banho foi uma das coisas mais difíceis de ter que cuidar. E mesmo ter que, sabendo que ia evoluir para o fim de vida, o fim de vida em si, eu vou te dizer, saber que eu ia poder fazer uma sedação paliativa era o menor dos problemas naquele momento para mim, sabe? Era a dor. Para mim, o mais difícil foi cuidar da dor. O mais interessante, trazendo aqui para uma realidade bem próxima, é que dentro da sua fala a gente percebe que é nenhum ato de uma atividade de vida diária, né? No caso, o banho, algo que é para ser considerado simples e importante, né, para a qualidade de vida do cliente, torna-se aí, né, uma possibilidade de complicação. E aí, aproveitando o doutor Tiago, né, qual a sua experiência em relação a esse ponto em si, né, do controle da dor? O paciente com epidermólise bolhosa, ele chama a atenção porque existe a ansiedade. Às vezes a ansiedade é muito confundida com a dor. E isso, às vezes, vem muitas horas antes, quando a criança já está sendo preparada para aquele banho, né? Então, a dor, ela é uma experiência sensorial, física, que é o que limita muito essas crianças, mas a gente também não pode deixar de esquecer dos outros tipos de dores, né? Que é o que entra o termo de dor total. Essa dor que pode ser espiritual, que pode ser social. Social porque essa criança, ela está, às vezes, num contexto de hospital, ela está longe da sua família, longe dos seus irmãos, longe da escola, né? É uma dor que pode... porque essas crianças, elas são vítimas de preconceito. Essas crianças, elas são muitas vezes esquecidas, elas são negligenciadas, elas não conseguem ter voz dentro da sociedade. Então, ela começa de tudo. Então, não é só o médico para controlar a dor física. É uma equipe multi, né, que vai ter estratégias de manejo não farmacológico, medidas de terapia, a psicologia com várias medidas de terapia para tentar diminuir ou modificar o controle do prurido, porque aquilo pode levar a mais infecções, a dores crônicas mais suscetíveis. A farmacologia, com a alteração, permitir a visualizar quais efeitos colaterais poderão estar sentidos naquele momento. Os outros tipos de dores, né, que podem ser de várias formas, né, a dor na ingestão do alimento, e aí já entra todo o processo de nutrição, da constipação, do refluxo. Então, é uma dor multivariada, né, além dos aspectos extrafísicos, né. Mas, falando de aspectos extrafísicos, a gente, na preparação dos banhos, que é algo que a Sinara comentou, que realmente deixa a gente muito angustiado, né, preciso fazer o ansiolítico antes, juntamente com as outras terapias. Então, um exemplo que a gente tem de uma criança que se internou na nossa unidade foi da gente utilizar, além da terapia com o ansiolítico, que pode ser um benzodiazepínico, como um midazolam, diazepam, né, numa dose propriamente para isso, tanto antes como durante o procedimento, e também todo o efeito do ambiente, né? Então, foi oferecido cromoterapia, né? Você modificou a luz, a tonalidade do quarto, deixou uma luz azulzinho mais clarinha, que desse mais relaxante, o controle da temperatura do quarto, uma música baixinha, um aroma. Então, foram vários recursos que foram utilizados para otimizar esse efeito e tentar diminuir o efeito da ansiedade, né? Que é algo que realmente mais angustia os profissionais, como também as famílias e as próprias crianças. E aí, depois você pode oferecer, em termos de dor física, a parte de uso de um opioide ou um anti-inflamatório de maior potência, e dependendo da necessidade, essas doses podem ser maiores, porque à medida que a criança ela vai crescendo, ela vai ganhando tolerância aos opioides. Mas aí a equipe tem que estar preparada, para oferecer um suporte analgésico maior, mas também usar a mãos de todos esses outros recursos que a gente comentou.
Então, o grande viés é nesse sentido mesmo. Quando chega em final de vida, às vezes isso acaba havendo necessidade de um suporte analgésico bem maior, né? Às vezes infusões contínuas, né? Então, os resgates nas medicações a mais vão ser feitas dentro de uma medicação que já está contínua ali. E às vezes pode acontecer de ter efeitos colaterais não desejáveis. E a equipe tem que estar preparada para isso, né? Então, um plano adequado de analgesia, de medicações, pode ser amplamente discutido com a família e com toda a equipe, para que na hora das intercorrências a gente saber como vai lidar com toda essa situação. É interessante porque quando você fala que outros recursos, né, eles são importantes dentro do ambiente de internação, nos remete muito ao que normalmente as crianças reclamam, né? Que é exatamente internar, ver aqueles profissionais todos de brancos, mascarados. E o que é mais importante hoje? Né? Já que a doutora Sinara já pontuou as etapas do paliar, né? Exatamente da qualidade de vida a esse cliente. Você citou a importância da luz, da aromoterapia, né? Até mesmo da diversidade de cores que o quarto possa apresentar. Sim. Né? A forma, né, como os profissionais também irão abordar essas crianças, tudo isso acredita-se que realmente seja fundamental para controle dessa dor. É interessante também perceber, e eu gostaria de ouvi-los, né, dentro dessa perspectiva, o que é que a equipe hoje, né, tem como diretriz do cuidado paliativo para o paciente com epidermólise bolhosa. Hoje, na verdade, a gente tem algumas coisas relacionadas ao paciente com condição rara, né? Porque a gente não consegue ter tantas coisas específicas para cada patologia rara, porque hoje estamos em uma instituição de referência e nós temos quase todas as condições raras passando por aquele serviço. A epidermólise, ela acaba se destacando porque o cuidado peculiar da pele entra entre outras condições de cuidado muito específico de pele, né? A instituição, ela tem uma comissão de cuidado paliativo. Então, quando a gente tem a equipe assistente ao suspeitar do diagnóstico, a equipe assistente, ela tem a total competência de fazer aquele acompanhamento inicial. Então, o cuidado de pele ele pode ser feito pela equipe de enfermagem. À medida que ela entende que aquela cuidado de pele agudo ela não está conseguindo, né? Ela aciona o especialista. A gente tem o estômato, né? Então, ele é o especialista de pele. O colega pediatra que consegue manusear ali aquele diagnóstico, uma comunicação difícil, é dele, mas aí ele, poxa, estou com dificuldade no plano da deshospitalização, porque essa criança está no interior do estado, essa família tem uma dificuldade de compreensão do planejamento do cuidado, essa criança não tem benefício dessa terapia, então a gente tem um conflito bioético do que é malefício, do que é benefício, eu preciso do paliativista para me auxiliar, aí ele aciona a comissão de cuidado paliativo. Essas são algumas das estratégias desenhadas dentro do Hospital Infantil Albert Sabin para todas as crianças que têm indicação de cuidado paliativo, e a epidermólise bolhosa entra nesse contexto. E aí a comissão se insere. Dentro aí, a gente aparece e vê, poxa, será que o sintoma está bem manejado? Será que é só acolhimento da família mesmo? Como é que está a criança? É criança pequena? É criança maior? Será que essa criança está tendo espaço de fala? Porque muitas vezes a gente vai lá e às vezes a criança não está conseguindo falar nada, né? E ela muitas vezes vai estar entendendo tudo, né? Ela está se coçando, ela quer dizer que aquilo ali é o que mais incomoda ela. Que o problema dela, às vezes, não é não estar comendo, é porque ela está com prurido. Então, será que a gente não tem que estar dando mais atenção ao prurido dela do que está querendo só falar do curativo ou da ansiedade dela? Será que a ansiedade dela piora o prurido, né? E aí, às vezes, a gente só tem que se comunicar melhor. Aí a avaliação auxilia nessas ferramentas de comunicação também, porque a equipe é bem multi nesse sentido. Então, uma coisa que a comissão de cuidado paliativo tenta auxiliar a equipe assistencial é nesse sentido, porque às vezes a assistência consome a gente, né? Naquela coisa de resolver, rodar leito, resolver o que é agudo, aí a comissão vem para complementar esse cuidado. Eu acredito que é um pouco disso, não sei se você quer complementar, Thiago. É bem interessante, porque muitas vezes a gente participa do processo de diagnóstico da epidermólise bolhosa. Então, a comissão paliativa, ela entra também nesse manejo da comunicação sobre o que essa família vai enfrentar, qual o prognóstico dessa criança, né? E, além disso,
todo o processo de treinamento para essa mãe, para esse pai, porque ela vai ter que fazer aquilo em casa, né? O troca dos curativos, como é que vai ser o manuseio, como é que ela vai reconhecer que a criança está precisando de uma medicação, quando tem outras coisas externas que podem estar associadas, né? Uma infecção, outra, quando aquelas feridas estão fora do padrão habitual, que ela precisa procurar recurso médico. Então, a equipe de paliação também entra nesse processo de treinamento dessas famílias, de treinamento da equipe, de manejar dor e outros sintomas que possam estar associados, dizer lá, pode fazer essa medicação, vai dar certo, vamos fazer tal dose, se não der certo, vamos aplicar a escala, vamos avaliar esse sintoma, se for necessário, a gente reajusta a medicação. Então, existe uma comunicação bem integrativa entre tanto a equipe assistente como a equipe de paliação, né? É verdade. Quando se trata de uma assistência, né, por exemplo, a gente fala muito que a epidermólise bolhosa é uma doença rara, né, mas é uma rara para uma realidade bem nossa, né, uma realidade bem próxima. E todas essas preocupações que vocês demonstraram aqui, e eu percebi muito bem na fala, né, a tecnologia, a família, a equipe multidisciplinar, a própria estrutura, né, do domicílio, como também a infraestrutura do hospital, tudo isso são importantes e, claro, né, iriam interferir numa maior qualidade de vida, né, desses pacientes. Eu deixo, né, o doutor Tiago e a doutora Sinara à vontade para as considerações finais, né, e de já agradecer a presença de vocês aqui conosco nesse evento científico. Eu quero agradecer. A gente estava finalizando a nossa mesa e a gente estava falando assim como espaços de educação são necessários para que... Às vezes pode parecer que nós estamos falando, como você pontuou, do raro, mas, na verdade... É uma realidade próxima. É uma próxima, realidade, né? São esses pequenos encontros e essas pequenas falas que podem permitir que a gente sensibilize pessoas em formação, pessoas em formação em contato com profissionais de centros de referência e, de repente, a gente muda a vida de uma criança em algum local, que nossos colegas que daqui a pouco estarão concluindo suas faculdades. É importante que a gente dissemine conhecimento. Então, trabalhar no CEIB, a intenção de nenhum de nós é se fechar, é muito pelo contrário, né? Então, é muito gratificante poder estar aqui. Eu espero que isso aqui cresça cada vez mais, que esses áudios... E que a gente não esteja falando besteira, né, Thiago? Então, assim, que se dissemine mesmo e que possa ter uma repercussão positiva e que a gente fale. E falar de cuidado paliativo, em especial, é algo que a gente é apaixonado, porque a gente entende isso como qualidade do cuidado, como qualidade da nossa prática como profissional de saúde, né? Eu, particularmente, Sinara, eu me reencontrei como profissional médica na paliação. Então, assim, é uma bandeira. Né? É um projeto de vida. Então, é por isso que eu brinco assim, que o pessoal, quando me convida para fazer as coisas da paliação, meu Deus, não tenho tempo, mas eu vou. Né? Porque eu entendo que a gente consegue plantar uma semente, disseminar e vira uma grande onda e a gente sai mudando de pouquinho em pouquinho. Então, eu agradeço o convite. Parabéns pelo evento. É muito feliz, é muito bom ver aquela sala. O pessoal jovem, eu estava dizendo que eu estou ficando velha, porque o pessoal jovem ali na sala assistindo e perguntando, e é muito bacana. E parabéns pelo podcast também. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. E reforçando o que a Sinara falou, também agradeço esse momento. Muito obrigado por essa oportunidade. A gente fica, né, também relutantes assim, em participar de nossos convites, porque é muito bom falar de paliação. O pessoal fala, Thiago, quem me conhece, quando tu fala de paliação, teus olhos brilham. Mais do que intensiva. E a gente, como intensivista, um médico de UTI, que é a nossa primeira formação, a gente conseguiu lidar. Então, isso é algo que a gente tenta levar para as famílias, tenta levar tanto para as famílias como também para os outros profissionais que estão, porque a gente sabe das carências, das dificuldades desses médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, tem na própria grade curricular. Ainda é algo que precisa ser expandido, ainda precisa ser inserido na matriz curricular, essa visão do paliativista, que muitas vezes, somente quando eles são residentes, é que passam por lá, que agora a gente está conseguindo abraçar mais isso, fica
esse apelo da sementinha paliativista, você levar aonde você for. Não precisa você ter uma formação paliativista, mas você entender o objetivo dos cuidados paliativos e poder divulgar isso, poder ir atrás disso, poder indicar quando precisa. Porque paliação é um direito de toda criança, é um direito da família, né? É verdade. Certo? E é isso. Muito obrigado. Ok. Nós agradecemos, né, em nome da Comissão Científica do MIT de Epidermólise Bolhosa, a participação de vocês e a casa está aberta para outras oportunidades, outras discussões, tá? Nosso muito obrigado e uma ótima noite. Obrigado. Obrigada, boa noite. Prontinho.